Na cidade de Recife, na década de 70, uma série de assassinatos intrigava a polícia. As mortes sempre ocorriam à noite, e os corpos eram encontrados pela manhã em becos e vielas. O assassino jamais foi capturado, e a única informação que tinham é que ele trajava uma capa preta. A história a seguir foi relatada por moradores a um dos jornais da época. Já se passavam das 10 horas da noite, quando duas garotas voltavam para casa. Elas haviam ido à farmácia comprar remédios para o avô, que estava muito doente. Elas apressavam o passo, pois sabiam que àquela hora o capa preta poderia aparecer. Ninguém sabia realmente o que ele era. Algumas pessoas diziam que ele surgia das sombras, outras que ele era um velho que havia fugido do hospício. Mas de fato, ninguém queria dar de cara com ele. Quando chegavam próximo a um beco escuro, um rapaz veio correndo assustado pela rua, carregando uma pequena maleta. O homem acabou se chocando com elas e caindo de cara no chão. As garotas o levantaram. "O que foi, moço? O que houve?" O homem tremia. Seus olhos estavam arregalados e sua testa suava frio. Eu ouvi, ele disse pausadamente. As garotas se olharam e engoliram seco. "Quem você viu, moço?" "O capa preta. Ele está vindo pra cá." O pavor tomou conta do rosto das garotas quando avistaram uma sombra se aproximando. O homem correu para o beco escuro e as mulheres apavoradas o seguiram. Elas se agacharam enquanto ouviam os passos se aproximando. A pessoa passou em frente ao beco e foi embora. "Não era o capa preta. Era só um policial", disse uma delas. O homem atrás delas sorriu. Sim, era dele que eu estava fugindo. Com um movimento rápido, ele esfaqueou os pescoços de ambas garotas. Elas caíram no chão, agonizando. Ele abriu sua maleta e retirou sua grande capa preta. A noite era longa e ainda havia bastante tempo para ele fazer mais vítimas. Há alguns anos, em uma cidadezinha pequena com poucos moradores, morava uma família. Pai, dedicado e trabalhador. A mãe, bondosa e caprichosa em tudo que fazia. E o filho. Porém, o rapaz passava o dia na rua jogando e bebendo com seus amigos. E à noite, voltava para casa e ficava enfurecido caso a janta não estivesse pronta. Não era incomum os vizinhos verem o casal de velhos com marcas roxas pelo corpo, vítimas das agressões do filho. Já não aguentando mais aquela situação, o pai veio a falecer. Dizem que acabou morrendo de desgosto. O filho sequer foi ao enterro, pois estava ocupado demais, bebendo em um bar qualquer da cidade. Não demorou muito e a mãe, já debilitada, ficou doente. O filho sequer se preocupou em comprar remédios ou mesmo ampará-la. Mesmo com a ajuda dos vizinhos, a idosa também acabou morrendo. Os vizinhos não tinham dúvida. Aquele rapaz era o pecado em pessoa. Contam que uma semana depois, ele acabou morrendo de ataque cardíaco repentino, que acabou lhe vindo sem mais nem menos. As poucas pessoas que compareceram ao seu enterro foram testemunhas de que ele foi enterrado naquela tarde. Porém, no dia seguinte, quando o coveiro rondava o cemitério, um espanto. O corpo do homem
estava sobre a terra que havia sido enterrado. O que contam é que, por maltratar os próprios pais, tanto Deus como o diabo não quiseram ficar com sua alma podre. E até mesmo a terra que ele havia sido enterrado acabou o expulsando. Após alguns dias, o corpo já estava começando a apodrecer. Os moradores, assustados, então decidiram levar para o meio do mato, o afastando assim daquela pequena cidade. Ao chegarem bem ao centro da mata, os homens colocaram o corpo sobre uma grande pedra e começaram a cavar uma cova bem profunda. Ao terminarem o buraco, foram pegar o corpo. Porém, o corpo apodrecido do homem havia desaparecido. Os homens entraram em pânico, juntaram suas coisas e iam saindo quando puderam ver atrás de uma árvore o corpo já apodrecido se escondendo por entre as sombras. Aquele corpo seco e caindo aos pedaços estava encarando eles como se estivesse morrendo de fome. Desde então, existem inúmeros relatos de avistamentos do corpo seco. E se por acaso você estiver andando no meio de uma mata, cuidado, ele pode estar atrás de uma árvore. Há alguns anos, na cidade de Paulista, a 15 quilômetros de Recife, capital de Pernambuco, por volta das 7 horas, uma moça jovem caminhava de volta do trabalho para sua casa. Era uma agradável noite de verão. No céu, a lua minguante brilhava de forma mágica. Ao passar próximo a um coqueiro, ouviu um barulho e se virou. Ela viu um palhaço que a encarava de forma estranha. Bem, havia um circo na região, então ela não estranhou. Ele retirou 3 bolas do seu bolso, começou a fazer malabares e ao final da apresentação as jogou para cima, deixando que as 3 caíssem sobre sua cabeça. A mulher levantou uma de suas sobrancelhas, como se não entendesse o que estava acontecendo. Quando se virava para ir embora, o palhaço fez um gesto com a mão para que ela não fosse. Então, ele tirou do seu bolso uma torta. Após uma breve performance, o palhaço sorriu para ela e acertou a torta contra o próprio rosto. Ele caiu sobre o chão com cara de confuso. Mesmo assim, a moça o aplaudiu, se virou e já ia indo embora. Ela caminhava em direção à sua casa, quando sentiu o aço frio de uma faca atravessar as suas costas. O palhaço se aproximou do seu ouvido e sussurrou: "Você deveria ter rido." A polícia jamais encontrou o homem, mas dizem que em toda noite de lua minguante ele sobe em um dos coqueiros da cidade para matar aquele que não rir da sua apresentação. O menino Romãozinho é um espírito malvado que aparece sob a forma de uma criança feia e deformada. Vem para fazer travessuras e gerar o caos. Conta-se que o menino, filho de um humilde agricultor, quando ainda bebê, já demonstrava sinais de ruindade extrema. Antes mesmo de aprender a falar, Romãozinho mordia quem colocasse a mão em seu rosto, assim como mordia o peito de sua mãe quando a mesma tinha que o amamentar. Já maior, em sua infância, sempre gostou de maltratar os animais e destruir plantas. Certa vez, sua pobre mãe pediu para ele levar almoço a seu pai, que trabalhava longe de casa, na roça. Ele foi de má vontade, nunca foi de ser feitio fazer nada que não ganhasse algo em troca. No meio do caminho,
ele comeu a galinha que era destinada ao seu pai, colocou os ossos na marmita e a levou assim mesmo. Quando o pai viu os ossos, ao invés da galinha assada, ele perguntou o que aquilo significava. Romãozinho maldosamente disse: "Deram a minha comida já assim. Eu penso que minha mãe comeu a galinha com o homem que vai sempre à nossa casa quando o senhor sai para trabalhar. Acho que eles enviaram isso somente para debochar do senhor." Enlouquecido de fúria e ódio, o homem voltou correndo para casa. Não deu nem ao menos tempo para a mulher desmentir o filho. Ele puxou um punhal e a matou ali mesmo. E Romãozinho, mesmo testemunhando a morte da própria mãe, não desmentiu o que havia falado para o pai. E enquanto a mãe agonizava no chão, o menino ainda ria dela e de como havia sido esperto, enganando a todos. Mas antes de morrer, a mãe lhe amaldiçoou: "Você nunca morrerá. Você não conhecerá o céu nem o inferno. Você nunca irá descansar enquanto existir um vivente sobre a terra. Seu tormento será eterno." Romãozinho não se intimidou, riu ainda mais da maldição e foi embora. Vendo o mal que havia feito e de como havia sido enganado, o pai se suicidou. Desde esse dia, o menino nunca mais cresceu, e dizem os populares que ele costuma andar pelas estradas e fazer travessuras com os coitados que têm o azar de cruzar com ele.